para facilitar o entendimento, a gente vai ler todo o capítulo novamente. E diz assim a palavra do Senhor: Estes são os mandamentos, os estatutos e os preceitos que o Senhor teu Deus mandou ensinar-te, a fim de que os cumprisse na terra a qual estás indo para possuir, para que temas o Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que hoje te ordeno, tu, teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e para que os teus dias se prolonguem. Ó Israel, ouve e tem cuidado de guardá-los, para que vivas bem e te multipliques muito na terra que dá leite e mel, como o Senhor, Deus de teus pais, te prometeu. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás, sentado em casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as amarrarás como um sinal da mão, como faixas na testa, e as escreverás nos batentes da tua casa e nas tuas portas. Quando o Senhor teu Deus te estabelecer na terra que prometeu te dar com juramento aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, com grandes e boas cidades que não edificastes, com casas cheias de tudo que é bom, as quais não enchestes, e poços que não cavastes, vinhas e olivais que não plantaste, e quando comeres e te fartares, cuidado, para não te esqueceres do Senhor, que te tirou da terra do Egito e da casa da escravidão. Temerás o Senhor teu Deus, a ele prestarás culto e jurarás pelo seu nome. Não seguirás outros deuses, os deuses dos povos que habitam ao teu redor, pois o Senhor teu Deus que está contigo é um Deus zeloso. A ira do Senhor teu Deus poderá se acender contra ti, e ele te destruirá da face da terra. Não coloqueis à prova o Senhor vosso Deus, como fizestes em Massá. Guardareis com cuidado os mandamentos do Senhor vosso Deus, como também os testemunhos e estatutos que te ordenou. Farás o que é justo e bom aos olhos do Senhor, para que vivas bem e entres na boa terra que o Senhor prometeu com juramento a teus pais, e tome posses dela, para que expulses da terra todos os teus inimigos, como disse o Senhor. No futuro, quando teu filho te perguntar que significam os testemunhos, estatutos e preceitos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, responderás a teu filho: éramos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. E diante dos nossos olhos o Senhor fez sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito, contra o faraó e contra toda a sua casa. E nos tirou de lá para nos estabelecer e nos dar a terra que havia prometido aos nossos pais com juramento. O Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos os estatutos, que temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso bem em todo o tempo, para que nos preservasse em vida como estamos hoje. Nossa justiça será cumprir com cuidado todos esses mandamentos diante do Senhor nosso Deus, como Ele nos ordenou. Amém? Mantenha sua Bíblia aberta, mas vamos fechar nossos olhos. Pai, muito obrigado, Senhor, pela essa tua palavra. Pedimos no nome de Jesus que o Senhor possa tratar dos nossos corações e que nossos corações nessa manhã estejam como boa terra para receber a boa semente da tua palavra. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor, de maneira santa, de maneira poderosa. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas. Aumenta, Senhor, a nossa fé em Ti. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar? Nós estamos falando sobre o futuro, o ensino da palavra de Deus e o futuro das próximas gerações. O que pode garantir o futuro das próximas gerações? Esse é o nosso encerramento ainda do mês da família, do mês de maio, né? Nós começamos essa série final sobre o futuro das próximas gerações no final do mês. Passamos 2 domingos já falando sobre esse texto e hoje é o terceiro e fechamento também dessa série de mensagens sobre família. E aí, como eu disse para os irmãos, ao longo dessa mensagem, não pense só naqueles que têm filhos, né? Você com seus filhos, mas pense também no seu sobrinho. Você tem sobrinho? Você tem ali um neto, né? Uma criança pequena na sua casa?
ou os filhos, né, de pessoas próximas a você, e você pensa em qual será o futuro para essa próxima geração, bom, ao longo de todo esse capítulo nós estamos encontrando diversas lições de como o ensino da palavra de Deus pode garantir o futuro dessas gerações. Então, ainda que você não seja pai, ainda que você não seja avô, você também pode contribuir para garantir o futuro da próxima geração. De que maneira? Temos entendido à luz dessa palavra, que é pelo ensino da palavra de Deus e pela conduta piedosa dos homens e das mulheres adultos, né, do povo de Deus, que a próxima geração aprende a valorizar as coisas de Deus. É através desse ensino. Esse texto que nós acabamos de ler é a orientação de Moisés ao povo do Senhor antes de entrarem na terra prometida. Eles estão aqui prestes a entrar em Canaã. E então Moisés retoma o ensino e retoma sobre a importância da palavra de Deus sendo ensinada no contexto diário ali das famílias, de como a palavra de Deus deveria ser ensinada, de forma a aproveitar cada oportunidade do dia para incutir na mente, no coração dos pequeninos, o valor de viverem em conformidade à palavra de Deus. Então, no ambiente familiar, no contexto da vida diária, é que a gente ia aproveitar cada oportunidade para colocar na mente e no coração deles o valor de se viver em obediência à palavra de Deus. Esse capítulo, nós dividimos eles em 3 sessões. A primeira é sobre o ensino constante. Como deveria ser esse ensino? Qual o alvo? Qual o objetivo a ser alcançado nesse ensino? Isso vai do verso 1 até o verso 9. Acompanhe, por favor, na sua Bíblia. Do verso 1 até o verso 9, a gente falou sobre esse ensino. E falamos aqui que o principal é que o povo compreendesse esse ensino, que o povo vivesse esse ensino. O povo de Deus deve viver. E qual é o ensino? Ele começa no verso 4 dizendo: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O único Senhor. Vocês devem servi-lo, vocês devem obedecê-lo, vocês devem se submeter a Ele. Deus deve ser o único Senhor da vida de vocês, não nenhum outro. Depois no verso 4, aí no verso 5 ele fala sobre como deve ser isso, como isso deve ser vivido na nossa vida. Ele fala: amarás o Senhor de todo o teu coração, isso é, intensamente, com toda a tua alma, sinceramente, e com todas as tuas forças. Ou seja, a tua vitalidade, o teu vigor sendo colocado ali para servir a Deus. Então você vai amá-lo não só de palavras, mas vai amá-lo com gestos, com ações de serviço a esse Senhor. E você tem uma responsabilidade nesse ensino, que é o quê? Que é passar para a próxima geração. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as ensinarás aos teus filhos e delas falarás. E aí eu expliquei aqui para os irmãos nas outras oportunidades que quando a gente fala sobre o ensino dos filhos, a gente está falando sobre os filhos da comunidade. Os filhos da comunidade. Não é só os meus filhos, né, de sangue ali, mas é a próxima geração. Claro que isso tem uma responsabilidade maior com os pais, né, com aqueles que já são pais, ou com aqueles que já têm o privilégio, né, de serem avós. Claro que está falando uma responsabilidade maior para esses, mas é também para nós, enquanto comunidade, pensar no futuro dessa próxima geração. Na segunda parte do texto, Moisés apresenta um perigo. Isso vai do verso 10 até o verso 19. Ele fala sobre um perigo iminente, um perigo prestes a acontecer, algo que eles deveriam ali acender a luz do alerta, porque existe um perigo às espreitas. Eles precisavam observar. É sobre esse perigo que a gente vai falar hoje. Então, há um perigo que pode roubar o futuro da próxima geração. E para isso a gente precisa estar de olhos e ouvidos atentos, porque senão a gente pode comprometer o futuro da próxima geração. E no final do texto ele fala sobre um discipulado cativante, né? Como estabelecer com
a próxima geração um discipulado que seja cativante, que realmente arrebate o coração deles a ponto de eles dizerem, poxa, eu também quero ter isso, eu também quero viver isso com Deus. Muitas vezes a gente quer ensinar para a próxima geração e a gente não consegue fazer com que esse ensino ele saia do campo teórico, apenas das ideias e entre no coração dos pequeninos. E o texto nos ensina como fazer isso. Um discipulado, como ele se estabelecer de forma a cativar o coração da próxima geração. Como se conectar ao coração dos mais jovens para poder ensinar para eles também o valor de obedecerem e de servirem ao Senhor. Bom, como a gente já falou bastante sobre a primeira parte, né? A gente investiu aí 2 sermões sobre essa primeira parte do ensino, eu quero ir direto hoje para o perigo presente. Um perigo presente. Veja só, o perigo presente ele está sinalizado para nós no verso 12. Ele começa desde o verso 10, mas fica mais claro para nós no verso 12. Ele diz assim, cuidado, você está acompanhando a sua Bíblia, amém? Estamos juntos? Cuidado para não te esqueceres do Senhor. Cuidado para não te esqueceres do Senhor. Esse é o perigo. Poxa, pastor, mas como assim? Esquecer de Deus? Esquecer de Deus. E ele está falando isso não para os filhos, não. Perceba, os irmãos, ele não está falando isso assim, seus filhos, cuidado para os seus filhos não se esquecerem do Senhor. É isso que ele está falando? Não, ele está falando, cuidado para não se esqueceres do Senhor. Cuidado para não te esqueceres. Você estava falando para o povo adulto, que tinha um perigo presente ali, um perigo iminente, de que eles esquecessem. Agora, como o fato deles se esquecerem poderiam prejudicar o futuro da próxima geração? De que maneira isso está relacionado? Esse perigo de esquecerem o Senhor resultaria na ira do Senhor, o que destruiria a própria nação e o povo de Israel. E ele lista para eles 4 momentos, 4 situações, 4 circunstâncias aonde eles correriam o risco de se esquecerem do Senhor. Preste bem atenção. Preste bem atenção que agora essas lições aqui elas são para nós, amém? Essas lições não são para os seus filhos. Essas lições não são para os seus netos. Essas lições não são para os seus sobrinhos. Essa lição é para mim e para você. Quando é que o povo poderia se esquecer? Como isso poderia acontecer? O perigo de se esquecer do Senhor. Como isso poderia se acontecer? Primeira situação. Quando eles experimentassem a fartura. Escute, vou repetir. Quando eles experimentassem a fartura. Da onde a gente tira isso? Verso 10 e 11. Olha o que diz aí. Diz assim, quando o Senhor teu Deus te estabelecer na terra que prometeu te dar, com juramento feito aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, ou seja, quando Deus cumprir as promessas que ele fez na sua vida, com grandes e boas cidades, o quê? Que não? Grandes cidades que vocês não edificaram. Bom, esse povo era um povo nômade. Só para lembrar você, esse povo, para quem Moisés está falando isso, saiu do Egito depois de 400 anos de escravidão, mais de 400 anos de escravidão, e vagou pelo deserto cerca de 40 anos. Eles nem sabem o que é isso, viver numa grande cidade. Essa geração nem sabe o que é isso. O que mais? Ele diz assim, grandes e boas cidades que vocês não construíram, né? Com casas cheias de tudo que é bom. Casa, a gente vive em tenda, vagando pelo deserto. E é sempre escasso, é sempre limitado. O maná é regrado, a água é regrada, a comida é regrada. Mas a casa está cheia do que é bom? É. Uma casa cheia do que... Imagina essa cena, uma cidade grande, casas cheias de tudo que é bom. Que vocês não encheram, e poços que vocês não cavaram, poços que não cavastes. Pensa, irmão, para alguém que viveu nessa altura aqui do campeonato, cerca de pelo menos 38 anos vagando pelo deserto, com escassez de água. Imagina.
E aí ele está dizendo assim, ó, mas lá vai ter uma opção de poços para vocês, ou seja, abundância, fartura de água. Talvez se eu falar isso para os irmãos, não vai parecer nada, né? Se a gente tem água da torneira, né? É tão fácil, a gente vira só uma torneirinha e já tem água. Agora imagina quem teve que limitar a água durante toda a sua vida. E ele fala assim, ó, agora vai ter fartura de água. Algo maravilhoso, não é? Vinhas e olivais que não plantaram, quando comeres e o quê? E te fartares, vocês vão comer e vocês vão estar fartos. Então veja, grandes e boas cidades, casas cheias de tudo que é bom, poços que vocês não cavaram, ou seja, fartura de plantações que vocês não plantaram, fartura de água, fartura de alimento, tudo aquilo que um povo que vagou pelo deserto durante 40 anos gostaria de receber do Senhor. Tudo que um povo gostaria de receber do Senhor. Mas ainda assim, aquilo seria um perigo. Aquilo seria um perigo. Pensa nisso. Como assim, pastor? Um perigo? É, um perigo. Um perigo de que quando Deus abençoasse eles com fartura, com tudo aquilo que eles sempre sonharam, Deus derramasse sobre eles bênçãos incontáveis, eles então se esquecessem do Senhor. Olha só. E veja, irmãos, como é interessante pensar nisso. Porque há um perigo para nós quando Deus nos abençoa. O texto está sinalizando isso para nós também. Porque por vezes o nosso coração pode se deixar tomar por uma arrogância e por um sentimento de autossuficiência. E a gente começa a pensar assim, bom, foi a minha mão que conseguiu isso. Foi eu, ó. Eu que construí isso aqui. Foi eu que adquiri para mim essa riqueza. Foi eu que adquiri para mim essa fartura. Porque foi a minha inteligência, foi o meu trabalho. Você não sabe, mas eu trabalhei muito para ter o que eu tenho hoje. Cuidado. Cuidado para não te esqueceres do Senhor teu Deus. Cuidado para não achar que foi a força do seu braço ou a sua capacidade intelectual que fizeram com que você adquirisse essas riquezas. Foi a boa mão do Senhor. Foi a graça, o favor imerecido do Senhor. Foi Ele que te deu capacidade. Se você hoje desenvolve a sua profissão, foi porque Deus te deu a oportunidade de estudar. Se você trabalhou e construiu sua casa, louvado seja Deus por isso, mas lembra do Senhor teu Deus, porque foi Ele que deu força para você construir aquela casa. Foi Ele que deu força, é Ele que sustenta você para que você possa acordar todo dia de manhã e o fôlego, ó, entra e sai pelos seus pulmões. A gente acabou de viver um tempo onde fazer isso era um milagre. Muitos não conseguiram, ficaram pelo caminho. Por quê? Porque tinham o dinheiro para comprar, mas não tinham oxigênio para vender. Então, tudo que vem na nossa vida é fruto da boa mão do Senhor. É isso que Moisés está tentando ensinar para o povo. Cuidado de, na fartura, na tua prosperidade, você não se esquecer do Senhor. Cuidado. Cuidado. O que mais ele fala que é um perigo? Ele coloca um outro cenário onde nós poderíamos esquecer do Senhor e onde isso seria um perigo para garantir o futuro das próximas gerações. É caso eles se abraçassem os outros deuses, os deuses das nações ao redor. Veja o verso 14 e verso 15. Acompanhe, por favor, na sua Bíblia. Verso 14 e 15 diz assim: não seguirás outros deuses, os deuses dos povos que habitarem ao teu redor, pois o Senhor teu Deus está contigo, é um Deus zeloso. A ira do Senhor teu Deus poderá se acender contra ti e ele te destruirá da face da terra. Ele está falando da idolatria. Está falando do povo de Israel entrasse naquela terra e começasse a abraçar os deuses das nações ao redor. E dessem lugar ao seu coração a servir outros deuses, que não ao Deus de Israel, que não ao Deus que havia redimido aquele povo que era escravo, Deus que havia comprado um povo escravo, seduzidos por outros deuses.
E eu já expliquei isso aqui, vou só retomar o raciocínio do primeiro sermão que a gente falou desse capítulo. Irmãos, não se engane, quando a gente fala de outros deuses, não se trata para nós, igreja no século XXI, apenas se curvar diante de uma imagem. Talvez você não se curve diante de uma imagem e ache que com isso não comete idolatria. Engano. Engano, idolatria é quando algo ou alguém ocupa um lugar que só Deus deveria ocupar na nossa vida. Todas as vezes que algo ou alguém ocupa um lugar no nosso coração que só Deus tem o direito de ocupar, nós cometemos pecado de idolatria. Então, dessa maneira, seu trabalho pode ser um Deus para você, seu dinheiro, seu contra-cheque pode ser um Deus para você. As coisas, os bens podem ser um Deus. Sua família, sua esposa, seu marido, seus filhos podem se tornar um Deus para você. E com isso você cometer a idolatria. Quando algo ou alguém ocupa um lugar que só Deus deveria ocupar na nossa vida. Seduzidos, às vezes pelo próprio ego, cometendo idolatria. Então ele está dizendo, olha, cuidado para vocês não forem seduzidos e abraçarem outros deuses. Por quê? Porque o ensino diz, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, o único que deve governar a nossa vida. Então, se abraçarmos outros deuses, se não cuidarmos para que Deus seja o único que é amado de todo o nosso coração, como a gente disse aqui domingo passado, sua principal tarefa é entender que você deve amar a Deus acima de todas as coisas e ensinar isso ao seu filho. Mas se eu não amar a Deus sobre todas as coisas, se tiver coisas sobre Deus no meu coração, então meu coração se deixou levar pela idolatria. Meus filhos verão isso. A próxima geração verá isso. E isso pode comprometer o futuro dela. Terceiro cenário que poderia fazer com que o povo se esquecesse do Senhor é quando viessem as provações e as dificuldades. Verso 16, ele diz assim, não coloqueis à prova o Senhor vosso Deus, como fizestes em Massá. Não coloquem à prova o Senhor vosso Deus, como vocês fizeram em Massá. O que aconteceu em Massá? Falta de água. O povo não tinha água para beber. Então o povo começa a questionar Moisés, a questionar aonde estava Deus ali com eles. Se Deus havia resgatado eles do Egito, por que Deus estava deixando eles passarem dificuldade, falta de água? Então o povo questiona e provoca Deus, provoca Moisés, e Deus se ira contra aquele povo. Por causa da provação, por causa da dificuldade, Deus se ira. Deus havia realizado tantos milagres na vida deles, havia tirado eles do Egito e agora estavam no deserto questionando a bondade, questionando o cuidado de Deus, questionando a boa mão do Senhor, o amor que o Senhor tem pelo seu povo. Deus então se irou contra eles em Massá e Deus estava dizendo, cuidado, para isso não acontecer com vocês. E quando eu estava preparando este sermão, eu lembrei de um episódio de Gênesis que a gente já viu aqui nas nossas exposições, que é quando Abraão é mandado para aquela terra pelo Senhor e ele peregrina pela terra de Canaã. E ele peregrina norte, sul, leste, oeste, ele percorre toda a região e Deus fala para ele que vai dar aquele lugar para ele, para a geração dele. Deus promete aquela terra que ele peregrinou. Só que acontece uma coisa, não sei se os irmãos vão lembrar, acontece falta de água. Falta água naquela terra. Aí ele desce para o Egito. Ele desce para o Egito para fugir. E aquela terra não tem tanta coisa assim, tanta água, tanto benefício, tanta coisa boa. Só que lá, desde Abraão, desde a história de Abraão, Deus já havia sinalizado que a terra é muito boa, mas tem períodos de escassez. Porque a nossa vida é assim, não é? Há momentos onde tudo vai bem, e há momentos onde a gente tem dificuldade, há momentos onde falta o alimento, há momentos onde a gente tem dificuldade para pagar as contas, há momentos onde o desemprego bate a porta, há momentos onde a enfermidade nos acomete. Há momentos na nossa vida onde tudo vai bem, mas há momentos onde a gente tem de lidar com as provações, com os testes, com as dificuldades. E esses testes, essas dificuldades, elas testam a nossa fé, eles provam a nossa fé.
E o que ele está dizendo é para aquele povo tomasse cuidado como o que aconteceu em Massá, para que o povo não duvidasse. Porque se a prosperidade, nós somos suscetíveis a esquecer o que é que tem maior valor na nossa vida, que é Deus, né? Na prosperidade a gente tem essa tendência a valorizar mais as coisas do que a Deus. Se na prosperidade há um perigo para nós de esquecermos o Senhor, na dificuldade o perigo está em nós duvidarmos do Senhor. Duvidar da bondade de Deus, duvidar da graça, da misericórdia do Senhor. Veja se não é assim, irmãos. Quando a gente passa por uma dificuldade, a gente começa a duvidar de Deus. Senhor, se você é bom, por que isso está acontecendo comigo? Se Deus é poderoso, por que Ele deixou isso chegar na minha vida? Se Deus me ama, por que eu estou sendo provado? Por que eu estou sendo testado? E aí Moisés está dizendo, cuidado para no momento de dificuldade, você não provar a Deus, como seus pais fizeram em Massá, que testaram o Senhor. Então, a prosperidade é um perigo, há um perigo na prosperidade que eu esqueça que foi Deus que me deu. Há um perigo de abraçar outros deuses e permitir que outras coisas ocupem o lugar de Deus na nossa vida. Há um perigo de, no momento da dificuldade, eu duvidar de Deus, da sua bondade, do seu cuidado, do seu amor. E há mais um perigo. No verso 18, ele vai falar sobre o perigo de deixar os mandamentos do Senhor para viver uma vida de impiedade. Ele diz assim no verso 18, farás o que é, o quê? Reto e bom aos olhos de quem? Do Senhor. Para que vivas bem e entres na boa terra que o Senhor prometeu com juramento aos teus pais. Você vai fazer o que é bom e o que é reto aos olhos de Deus. Você vai viver uma vida íntegra na presença do Senhor. Então o perigo era entrar naquela terra e passar a ignorar o que Deus deseja de nós. Infelizmente, quando a gente já tem o costume de ler a Bíblia, você vai ver lá no livro de Juízes que é exatamente isso que eles vão fazer. Eles vão entrar na terra e vão passar a viver da maneira como eles acham que tem que fazer, e não da maneira como Deus deseja que eles façam. Mas desde agora Moisés já estava alertando, cuidado para vocês não viverem da forma como vocês querem. Cuidado para vocês não se deixarem levar pelo próprio coração, enganados. Cuidado para não serem seduzidos pelos próprios desejos e vontades. Façam o que é bom e é reto aos olhos de Deus. Irmãos, pensa aqui comigo, preste bem atenção. Nem sempre aquilo que é bom e reto aos olhos de Deus é aquilo que a gente deseja fazer, não é assim? Por muitas vezes, aquilo que a gente deseja fazer é justamente o oposto daquilo que Deus deseja de nós. Porque o nosso coração é pecador. Porque o nosso coração é corrompido pelo pecado. E por vezes nós somos tentados a agir da maneira como o nosso coração deseja. E a Bíblia fala que o nosso coração é enganoso. Então Moisés está divertindo o povo, está dizendo, olha, não vá pelo seu próprio pensamento, pelo seu próprio coração. Busque agir de forma reta e boa aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus. Então, nesses 4 cenários, havia esse perigo ali iminente, esse perigo presente ali que seria sempre constante. A fartura, a escassez, os deuses e a vida ímpia. E isso seriam formas, armadilhas para que o povo não se deixasse seduzir. Na última parte do texto, Moisés então fala sobre um discipulado cativante, aonde eles ganhariam o coração dos seus filhos. Primeiro, para a gente resumir o que a gente viu até aqui, os pais se apegam à palavra, amam ao Senhor, obedecem seus filhos e então seus filhos aprenderiam a amar e obedecer ao Senhor também. A exemplo desses pais. No entanto, se eles se esquecessem do Senhor, seduzidos pela fartura, se apegando a outros deuses, desprezando os mandamentos do Senhor, a ira do Senhor se acenderia contra eles e o futuro da geração seria comprometido. Nesse momento do texto, ele apresenta então mais um remédio. Além do ensino, agora mais um remédio. O ensino ganharia a mente,
dos nossos filhos, mas o discipulado cativante ganharia o coração deles. E essa é a parte do texto onde a gente vai ver explicitamente ali o evangelho apontado para nós, né? Então preste bastante atenção, o evangelho sendo apontado para nós. Primeiro vamos entender o que esse texto significou para o povo de Israel. Ele colocou para eles como deveriam fazer. No verso 20 fala assim, ó, no futuro, quando seu filho te perguntar o que significam os testemunhos. Se o filho vai perguntar o que significam os testemunhos, é porque o filho já ouviu sobre os testemunhos. Amém ou não? Bem, deu para entender? Se ele está perguntando o que significa, ele já ouviu. Então, a partir de agora, subentende-se que o povo já falou para o filho. Então, você já fez o ensino teórico. Preste bem atenção, aqui tem um ouro, um tesouro para a gente entender, para a gente poder discipular os nossos filhos. Tem um tesouro, preste atenção. Para você discipular os seus netos. Há um tesouro aqui. Preste bastante atenção. Você já falou. Isso alcançou o quê? A mente. Não é isso? A mente. Ele já ouviu. E agora ele está intrigado com uma pergunta. A pergunta é, o que significam esses testemunhos? O que significa essa palavra que o Senhor nosso Deus nos ordenou? É uma curiosidade, assim. Uma curiosidade. E aí, como eles devem proceder? Veja só, 21, 22 e 23, ele fala, responderás a teus filhos, éramos escravos do faraó no Egito. Vou ler bem devagar, preste bem atenção em cada palavra. Mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. Diante dos nossos olhos, o Senhor fez sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito, contra o faraó e contra toda a sua casa. E nos tirou de lá para nos estabelecer e nos dar uma terra que havia prometido com juramento aos nossos pais. Irmãos, olha a beleza do que ele está dizendo. Olha que coisa maravilhosa. Moisés está dizendo para o povo assim, ó, conta para os seus filhos a sua história. Pensa nisso por um momento. Conta para os seus filhos a sua história. Conta o que Deus fez na sua vida. Conta para eles. Conta o que Deus fez. É isso que eles deveriam fazer. Porque isso serviria como uma parte cativante do ensino. Não apenas dizer, ama ao Senhor, mas dizer, ama ao Senhor, Ele fez isso na minha vida. Eles deveriam contar essa história de como Deus os redimiu, como Deus os livrou da escravidão no Egito. Era o testemunho pessoal do povo de Deus, de como Deus havia feito na vida deles. Era isso que eles deveriam contar, como Deus fez sinais e maravilhas. Pense no povo contando para os seus filhos as pragas no Egito, o mar vermelho se abrindo, o maná descendo do céu, a água brotando da rocha, a nuvem de dia, a coluna de fogo à noite. O povo contaria as suas experiências da sua vida com Deus, o que Deus fez por eles. Eles contariam isso. Olha, meu filho Deus fez isso, a gente tinha fome, Deus deu maná, a gente tinha sede, Deus deu água. Eles contariam para os seus filhos. E aí, no verso 24 e 25, eles ensinariam aos seus filhos como que a obediência aos mandamentos do Senhor resultaria no benefício para a própria vida deles. Como era isso que Deus desejava, que eles vivessem uma vida de retidão. Fala assim, ó, o Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos esses estatutos, para que temêssemos o Senhor nosso Deus, o quê? Para o nosso bem, para o nosso próprio benefício. Deus não deixou esses mandamentos para o nosso próprio benefício. E a nossa justiça é viver de acordo com esses mandamentos. A nossa justiça será cumprir com cuidado esses mandamentos. Irmãos, notem o que ele está dizendo para o povo. Note isso, igreja, em nome de Jesus. Observe o que ele está dizendo. Ele está dizendo assim, ó, conta a sua história, conta o que Deus já fez. Vocês tinham fome, Deus deu de comer para vocês. Vocês tinham sede, Deus deu de beber. Vocês não tinham um lugar para morar, vocês eram um povo vagante, um bando de escravos nômades pelo deserto. Deus deu uma casa para vocês morarem. É isso que a gente precisa dizer para os nossos filhos, percebe?
É isso que nós também precisamos contar para os nossos filhos, como o Evangelho mudou a nossa vida. Como é que o Evangelho mudou a sua vida? Como? O que foi que Deus fez na sua vida? O que foi que na tua relação com Deus você experimentou, que agora você precisa compartilhar com seu filho, para que esse ensino da palavra não fique só no campo teórico, mas seja algo cativante para alcançar o coração dele. Quando é que isso vai acontecer? Quando é que o coração do seu filho precisa ser quebrantado? Quando o ensino não for só teórico. Você dizer para ele, filho, olha o que Deus fez na minha vida, filho. Olha como seu pai também era um pecador. Olha como eu era escravo do pecado, filho. E como foi a mão poderosa de Deus que me tirou de lá. Como Deus realizou sinais e maravilhas em nossas vidas, filho. Sabe, papai também já teve dificuldade, papai também já ficou desempregado e Deus trouxe provisão. Papai também não tinha lugar para morar e Deus abençoou e deu um lar. Papai também ficou doente e Deus curou. Papai também teve dificuldades na vida e o Senhor foi bondoso, misericordioso. A mão de Deus me sustentou naquele tempo de dificuldade. Deus realizou sinais e maravilhas, filho. Filho, sabe como as misericórdias do Senhor têm nos conduzido durante todo esse tempo, durante todo o caminho. Foi a misericórdia do Senhor que manteve o papai de pé, filho. Porque se dependesse do papai, papai já estava caído há muito tempo. Conta isso para o seu filho. Em nome de Jesus, igreja. Conta o seu testemunho para o seu filho quando você passar por um bar e seu filho vê alguém bêbado, diz assim, ó, entre eu e aquele bêbado lá, filho, é o Evangelho que fez a diferença. É a graça, porque senão era o seu pai lá também. Quando você vê lá uma pessoa daquele jeito, você, olha, filho, entre mamãe e aquela mulher lá, filho, é o Evangelho que fez a diferença. Porque senão poderia ser sua mãe também, filho. É o Evangelho. Foi o Evangelho o tempo todo, foi a misericórdia do Senhor. Senão papai já teria caído há muito tempo, mamãe já teria caído há muito tempo. Conta isso para ele. Você tem que contar a sua história. Como Deus foi misericordioso, os milagres que você já experimentou. Você já parou para contar isso para o seu filho? Dos milagres que você já viu Deus realizar. Das coisas extraordinárias que você não sabe explicar até hoje. Mas aconteceu. Isso é parte cativante do ensino e eles deveriam fazer isso. Como temos caminhado na esperança de que Deus está nos conduzindo para um lar, para uma casa. O povo de Israel ia dizer para o filho como eles caminharam na esperança das promessas de que Deus daria uma terra, não é isso? E eu e você devemos contar para os nossos filhos de que estamos caminhando nessa terra na esperança de que Deus nos deu um lar nas mansões celestiais. Filho, a gente está aqui, mas a gente é nômade. Somos peregrinos. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. Do reino lá do céu, filho. Nós somos embaixadores. Nós vamos cantar isso para os nossos filhos, vamos ensinar isso para eles. Que é Deus e somente Deus, o nosso Deus, a quem nós servimos, que nos fez seu povo. Por fim, nós vamos contar aos nossos filhos sobre como viver uma vida em obediência à palavra de Deus e como viver uma vida em obediência nos faz bem. Você não vai só dizer para o seu filho, não beba, não fuma, não transe fora do casamento. Não, você vai dizer, filho, olha o benefício de você fazer isso. Olha que coisa boa é você viver a palavra. Olha como viver a palavra vai te trazer benefícios. Entende? Vai muito além de dizer não faça, não faça, não faça, não faça. Nós contamos a eles também como a nossa justiça é incapaz de conseguir a Deus a nossa salvação e que somente a justiça de Jesus é que está sobre nós e essa justiça de Cristo que está sobre nós é que nos permite caminhar nessa vida. Porque por vezes nós que somos imperfeitos tropeçamos
em obedecer a Deus e aos seus mandamentos, mas é em Cristo que nós recebemos o perdão e a graça, é em Cristo que nós recebemos uma oportunidade de recomeçar. E é isso que nós vamos contar aos nossos filhos, sobre como o Evangelho mudou a nossa vida e sobre como o Evangelho tem feito a diferença em nós. É isso que vai salvar a próxima geração. Você contar como o Evangelho fez diferença na sua vida, como o amor a Deus trouxe benefício para a sua vida. É isso que vai salvar o seu filho de amanhã, não entrar na droga, não entrar no vício, no crime, na prostituição, na mentira, no engano, na trapaça. É isso que vai garantir o futuro do seu filho. Um ensino coerente da palavra de Deus e um discipulado cativante para tocar o coração dele. Amém? Que Deus nos abençoe.